Olá! Estamos de volta no Café com Primos. Eu sou o Luan. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Meu nome é o Anderson. Vamos começar o Café com Primo. E esse programa aqui, O mais subversivo. o mais provocativo, né? Aquele que vai mexer com o seu inconsciente, Questionador. vai botar a pulga atrás da sua orelha, né? A gente vai pegar aí alguns temas, né? E a gente vai tentar desconstruir. A gente vai tentar desmistificar algumas coisas, né? Alguns temas, tanto da nossa área, né, de história e psicanálise, e também contemporâneos aí, que estão na boca do povo. Que não deixa de ser sinônimo de fake news. Exato. O mito e o... Temos, por exemplo, psicanálise é ciência? Rapaz. Isso é tenso, você responder isso assim, né? Faça pergunta para os colegas psicanalistas aí também. Ajuda para os universitários. Mas você quer pedir ajuda das placas, das cartas ou universitários? É uma pergunta central, assim, que parece que na psicanálise é um tema consensual, mas não é. Tem muita coisa aí para se discutir, sim. Né? E a mesma pergunta eu volto para você. Será que história é ciência? Ixi, manhã. Cai na mesma linha da psicanálise, né? O debate que tem entre os historiadores é o quê? Algumas pessoas defendem que não é ciência por não ser exato, né? Tá tudo subjetivo, né? Tá dentro do positivismo. Você pode descobrir um negócio aí que quebra tudo que veio para trás. Mas existem já outras pessoas, até mais contemporâneas, mais atuais, principalmente da terceira linha da escola dos análises, que já vem como ciência, porque um dos caracteres da ciência é a refutabilidade. É o Karl Popper, né? A ciência é refutável. Né? É a magia. Então fica muito. Você acredita que é uma ciência, psicanálise? Então, sempre provocador, né? O primeiro artigo que eu escrevi na vida, né, ainda na graduação, foi um outro, não foi o que meu TCC, foi um outro artigo ainda que eu fiz, mas eu sempre estou em voltas com ele, a cientificidade da psicanálise. Foi o primeiro artigo que eu escrevi. Porque na minha adolescência, onde eu inicio os meus estudos, né, meus livros, vivi na biblioteca, eu comecei lendo exatamente o que era a ciência, né, denominada até hoje. Física, né, biologia. Exatamente. Acabou, descobri, criei a teoria. O positivismo lá do Augusto Comte. Né, e depois que eu entro na filosofia, né, ainda bem. Eu gostava muito de astronomia e estudava esses temas até chegar na psicanálise, que a filosofia me levou para a psicanálise em alguns livros. Então, assim... Augusto Comte o positivismo é na linha de ordem, né? Ordenação social. Tem gente que confunde com otimismo, né? Isso, não, nada a ver uma coisa com a outra. Então é a questão do empirismo, né? Do experimento palpável. O Freud, como ele veio daquela época, a gente sempre tem que considerar a época, né? Isso é impossível não considerar. Na época do Freud, isso é importante frisar. Houve um debate chamado a querela dos métodos, né? Que foi o debate das ciências ditas do espírito, que ainda não existiam ciências humanas, como as nossas. Isso veio depois da Revolução Científica? Bem depois da Revolução Científica? Bem depois. Foi bem no século XIX. Ele foi o boom, né? Foi quando explode o iluminismo e o debate das ciências do espírito, que entrava todas essas outras, né? Sociais, humanas e tal, que é hoje, e as ciências exatas. Na cabeça do Freud, ele tinha tentativa... Porque isso ficou muito forte, como a gente veio depois, Idade Média, Nascimento e tal, pelo iluminismo, o Freud tinha a preocupação da psicanálise ser entendida que ela não era uma ciência. E aí entraria num certo misticismo, pseudociência ou metafísica. Que o Freud ele tinha a crítica de não tornar a psicanálise uma filosofia. Daí a preocupação lá no último episódio, de alguns colegas que têm de usar a psicanálise para o contexto social, como se fizesse uma certa filosofia. É complicado, né? Porque a gente trabalha com um sujeito. E o que ocorre? Para o Freud, ele defendeu até o fim da vida que a psicanálise era uma ciência natural. O Freud escreveu um texto em 1895 chamado O Projeto para uma Psicologia Científica. Não conheço saber não.
Tá no volume 1 dele, as últimas 100 páginas. E lá ele vai tentar, ainda não existia psicanálise, ele chamava de psicologia profunda, a ciência dele. Ele tenta provar os processos psicológicos subjetivos do cérebro. E aí ele chega num monte de encruzilhada ali, sem resposta, ele engaveta o projeto, né, mesmo numa cabeceira dele lá, num cômodo, isso fica perdido. Vão achar isso depois? Em 1950. Ele morre em 1939, Rapaz. em 1950 acha, publica esse texto fundamental, e quando a gente lê algo do Daí Freud... vem a provocação, né? A provocação, exatamente. E quando você lê algo do Freud de 95 até 39, vários conceitos desse projeto que tem 100 páginas estão ali, só mudou os termos. Muito, então a gente fala que é o germe da coisa, a psicanálise nasce ali. E aí o que ocorre? Freud afirma que é uma ciência natural, ele tinha essa preocupação. Só que ao mesmo tempo ele teve uma cautela, ele escreve um texto, a questão da Weltanschauung. Weltanschauung em alemão é cosmovisão, é visão de mundo, né? Que é importantíssimo, ele fala, a psicanálise pode ser uma ciência, mas ela não é visão de mundo. A psicanálise nunca pode ter uma visão de mundo. Porque aí é a crítica do Freud perante a ciência. Porque quando a gente fala de visão de mundo, a gente fecha. Sim. Né? Porque é muito importante isso. Às vezes, eu acho que esse debate, trazendo para a história também, é sobre o tempo que a ciência foi tida como uma grande verdade. Né? E às vezes esse debate, que é que é um mito também, né? É uma construção, um paradigma, né? Que às vezes algumas pessoas não consideram a psicanálise, tanto a psicanálise quanto a história, uma ciência, com medo de colocar no pedestal. Sim. Porque tá ainda bebendo desses valores positivistas, né? E é como se ela tivesse salvaguardada, né? Então ela pode falar sobre tudo. Científico, não toque em mim, né? Isso já foi, né? Isso já passou. O positivismo, ele vem no discurso do Estado, no discurso da ciência, no discurso religioso, como forma de verdade. Vou pegar um exemplo. O positivismo vai defender a função social da mulher no trabalho doméstico. E vai ter a religião como argumento, o Estado como argumento. Exatamente. E a ciência como argumento. Tudo corroborando. Tudo corroborando, tudo dando calço para essas teorias que não tem pé nem cabeça hoje em dia. Né? Sabe por que então, às vezes a psicanálise e a história, às vezes ficam com medo. A ciência, assim, caramba, a gente está ciente das coisas. Né? Provoca ciência, provoca conhecimento. Né? Então é uma ciência. Quando você história fala isso, coisa, olha a importância. Alguém tem que fiscalizar a ciência. E aí vem outros saberes, como a bioética. Então, a gente traz temas polêmicos como aborto, né, não sei o quê. Alguém tem que fiscalizar isso, né, essa discussão. Porque a gente também não pode cair nessa utopia, né, de que realmente também a ciência vai resolver tudo. Não. Tem algo que de nada ainda. Tem algo que é do humano, né, por mais que ela é do refutável. E aí eu acho que é interessante. No meu artigo eu trabalho isso, né? Que ciência estamos falando. E aí tem algo que vem estudar a ciência, que é a epistemologia. Então, qual é a epistemologia que a gente vai fazer uso para situar a ciência? Quando você falou da refutabilidade, eu citei o Karl Popper. A gente tem o Gaston Bachelard, tem o Thomas Kuhn, né? Tem o Thomas Kuhn estuda muito a revolução científica. Né? Poiré. Né? O Lakatos, o Foucault, também trabalha isso. O Foucault, quando ele vai estudar a clínica, principalmente, né? Quando ele vai estudar a clínica, nascimento da clínica. Você tem uma crítica àquela ciência da época. Né? A problematização do sujeito. Exatamente. Né? Fenomenal. E o Freud, inclusive, vai fazer muito. Né? Quando ele era médico, né? Pô, é tudo histeria esse negócio, caramba. É tudo lobotomia que tem que fazer, é tudo nervo. Tudo deu certo. Né? Tudo é doideira, não é por aí. Né? E mais ou menos essa é a ideia desse programa. Né? Provocar esses desconfortos, né? É o desequilíbrio que deixa a gente no movimento. Por isso que a gente sempre pede, né? Sempre vai pedir vocês mandarem perguntas, questionários, falar que a gente está errado, provavelmente a gente está errado, né? Porque nada que a gente está falando aqui é verdade absoluta, até porque não existe verdade absoluta. Sim. Por isso que é do campo do saber, do campo das ideias, né? São conjecturas. Isso não deixa de ser ciência, porque a ciência é refutável. Sim, exatamente, é a magia.
Por exemplo, para não falar assim, então vocês estão se baseando no senso comum. Não. A ciência ela tem essa tensão. Ela se choca os saberes. Sim. Né? E daí que ela avança. E a ciência, o embrião dela é o senso comum. A gente tem uma ideia ali. Ali. A gente tem uma ideia ali. O observador, Né? a dedução. E aí, agora essa é a primeira ideia, é o senso comum. O que a gente vai fazer? Tornar isso, deixar que isso seja senso comum, estudar, se debruçar sobre aquilo ali, pesquisar sobre aquilo ali e tornar isso uma ciência ou não. E aí, para mim finalizar minha fala sobre essa questão de ficar na ciência, porque eu falei do Freud, aí tem o Lacan. Aí o Lacan complica a minha vida, né? E a vida nossa de psicanalista nesse ponto. Porque o Lacan fala assim, eu não gosto da ideia, ele fala numa entrevista para a revista italiana, de 74, ele fala assim, eu não gosto da ideia de associar a psicanálise a essas ciências. Aí ele diz... Porque está todo mundo, o que, 50? O quê? Essa época do seminário, o que, 50 ou 40? Não, essa entrevista que ele deu foi em 74, 70 ele já. morre em 81, Então, bem no final. Ainda tem muito isso ainda do... Sim, e ele fala assim, mas antes tem um texto chamado A Ciência é a Verdade, ele vai fazer uma série de questionamentos ali, tipo, a psicanálise poderia, se fosse situada no campo da ciência mesmo, essas ciências, poderia ser a ciência das conjecturas, porque não tem como universalizar o sujeito, a ciência do inconsciente, por conta do estruturalismo, ele fala, a ciência do estruturalismo, que tem um sujeito dentro, ele brinca. Mas nessa revista, ele finaliza assim, se eu fosse para me levar alguma ciência a sério, seria ficção científica. Então ele faz essa ironia. A gente cai na história também, porque se considera que essa história é uma ciência humana, onde está o humano está o subjetivo. Sim. Então pronto, né? Então resolve, né, a situação. Mas ainda assim, igual a gente falou no último episódio, né, Primo? O que isso tem de função? A gente fazer uso disso. Isso é aplicável aonde? Da mesma forma, né, eu sei que vai doer no coração dos meus colegas psicanalistas, né? Mas tem muita coisa do Freud que a gente não consegue usar mais hoje. Caio Porter. Do Lacan também algumas coisas. É o que eu comentei antes. Isso é importante. É o que eu comentei antes. O seu campo também tem isso. Claro. Né? Isso é algo normal. Não adianta ficar endeusando e preservando essas teorias. Botado no formal ali, não dá. A coisa evolui. Ainda bem que a coisa evolui. Imagina a gente defendendo o Código de Hammurabi até hoje. Olho por olho, dente por dente, né? É indubitável, é imutável, né? Ou coisas assim. Não, é porque entra esse campo pessoal. Evolui. Então é isso, né? Se inscreva aí no nosso canal, aí no YouTube. Segue lá no Instagram. Faça uns questionamentos, as perguntas, né? Depois nos chama no privado, né? Qualquer coisa assim. Xinga a gente se quiser. Democracia é isso. Exatamente. Beleza? Então, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Até uma próxima. Esse foi o Desmistificando. Até mais. Tchau.